revelação, não é? Então, não é para ter medo da palavra Apocalipse, de forma alguma. Não é para a gente ter medo da palavra Apocalipse. É simplesmente a gente entender que no Apocalipse está a revelação de fatos que já aconteceu, alguns estão acontecendo e outros vão acontecer. Amém? Pode passar. Nosso texto base é Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 em diante, e de 1 e 2, que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou a palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e tudo quanto tem visto. Então esta é a finalidade do livro de Apocalipse, é exatamente essa: trazer para nós o conhecimento daquilo que vai acontecer, daquilo que está para acontecer e daquilo que vai acontecer. Amém? A finalidade é essa, é revelar, mostrar fatos. E nós temos que entender isso. Amém, irmãos? É nosso dever, é nossa posição buscar esse entendimento do Apocalipse. Vamos passar, né? O nosso texto básico para a vida cristã, né? Primeiro, leitura, examinar a palavra, uma vida de oração e viver o que se aprende. O texto de Apocalipse diz assim: bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve, bem-aventurado que guarda a palavra dessa profecia. Vamos lá. Pode passar, por favor. Segundo, nós já falamos aqui algumas vezes que a falta de conhecimento, ela gera destruição, né? A falta de conhecimento gera destruição. E às vezes até deixa a gente chateado, né? Eu vou contar um exemplo interessante que aconteceu essa semana. Realmente eu não tinha o conhecimento. E o carro de Cida, ele tem gás. Começou a dar um cheirinho de gás dentro do carro. A gente desligou o gás e deixou de usar desde setembro, quase outubro do ano passado. Quando foi sábado, eu resolvi levar para saber, achando que era uma fortuna um serviço, né? Eu não sabia. Aí cheguei, encostei lá. Aí a moça disse: olha, depende. O rapaz vai fazer lá o teste lá. Se for o que eu estou pensando, é só uma taxinha de R$50. Aí o cara foi lá dentro, levantou, realmente está vazando e tal. Liguei o carro, ele foi lá dentro, trouxe uma vasilha cheia de detergente com uma bucha e espuma e saiu colocando nas mangueiras. Aí o gás começou a fazer bolinha, igual que a gente faz no bujão de cozinha em casa. Não é assim? Quando coloca o bujão, pegou uma chave, apertou as mangueirinhas, acabou-se o problema. Porque ele teve esse poder de arrancar R$50? Porque ele tinha o conhecimento. Por isso que Deus não pede, Deus exige que eu e você tenhamos conhecimento da sua palavra. Porque lá em Amós diz que ele não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. E Deus, ele tem tudo revelado, irmãos. Como nós já vimos desde do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, está escrito, está demonstrando fatos que vão acontecer ainda. E tudo que está predeterminado por Deus para o fim dos tempos. Vamos lá, né? Oséias 4:6. Jesus mandou examinar as escrituras. A falta de conhecimento foi rápido demais, hein, homem? A falta de conhecimento causa rejeição. Aí em Oséias, Deus diz assim: se você rejeita o conhecimento, eu também lhe rejeito. Se você não quer me conhecer, eu também não quero conhecer você. Eu quero lembrar os irmãos sempre de novo, que é o feedback, o bate e volta, aquela bolinha de ping-pong, a gente joga na parede e ela volta de volta para a gente, né? Vamos adiantar aí. Jesus manda examinar as escrituras, diz que nós devemos examinar as escrituras, porque nelas está
registrado tudo a respeito dele, né? João 5,39, Mateus 22, 29. Pode passar. Aí o texto de Apocalipse: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Paulo aos Tessalonicenses exorta a não desprezar, né? Porque nenhuma profecia, essa Bíblia, irmãos, ela não foi dada por vontade humana. Irmãos, e para entender e saber que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é autêntica, basta você ver os acontecimentos da natureza e os fatos que ocorrem na humanidade. Por exemplo, lá em Mateus 24, Jesus disse assim: tudo que vocês fizerem ou disserem escondido no escritório, será pregado nos telhados. Já notaram que hoje ninguém tem mais vida privada, é verdadeiro Big Brother? Tem sempre alguém com o celular filmando. É ou não é? É em tempo real. Sem contar que se você desligar o seu celular, não tem problema, tem como lhe chachar, lhe rastrear. Seu celular ele é conectado mesmo estando você desligando ele, mas ele continua enviando sinais. Então não adianta, a gente não tem como se esconder, nem tem o que esconder. E crente não tem vida secreta, porque a Bíblia diz que o crente, ele é o quê? Luz do mundo e sal, é carta lida por todos os homens. O crente, ele é uma carta em pé. Aí tem crente que não gosta que ninguém olhe a vida dele, então se esconda, porque a Bíblia diz que a nossa vida é para ser lida, ser olhada. Não adianta, todo mundo vê você. Agora você tem que estar dando bom testemunho, bom exemplo. Vamos lá. Já falamos também sobre a identidade do livro, que é a revelação, né, das coisas que breve vão acontecer. A finalidade do livro é dar testemunho do Cristo glorificado, né? E o objetivo do livro é: bem-aventurados que lê, o que ouve, o que guarda. Agora eu pergunto: como uma pessoa vai guardar aquilo que não lê e aquilo que não ouve? Toda vez eu vou fazer essa pergunta. Se a pessoa, ela não lê a Bíblia, se a pessoa, ela não ouve estudos bíblicos, como nós estamos fazendo aqui agora, se ela não é frequente, assídua aos cultos, ela não aprende. A Bíblia diz pela fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vai guardar o que, irmãos? Com seriedade. Nada, vai ficar vazia. E mente vazia é a oficina de quem? Do capeta, né? Do coisa ruim, do boca de chuteira. Vamos lá. Nós temos ainda nesse capítulo a visão do Cristo glorificado, que João vê Jesus com vestido de linho fino branco, né? Com um cinto de ouro, né? Um cinto de ouro que é na cintura, passando pelos ombros, uma coroa com 7 estrelas, na mão 7 estrelas e rodeado com 7 candelabros de ouro. 7 candelabros. Quero explicar aos irmãos que os candelabros, esses candelabros, eles representam o menorá, aquele candelabro que está no tabernáculo, que novamente e futuramente a gente vai dar um estudo sobre o tabernáculo de novo, né? A gente tem que estar sempre repetindo. Então João tem essa visão do Cristo glorificado, como Jesus é hoje. Ele diz que ele tem os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma aguda espada, né? E é impossível resistir ao Cristo glorificado. Então que João diz que tem certa ocasião que ele cai por terra, desfalecido, quando ele tem essa visão fantástica, maravilhosa de Jesus. Eu imagino, hein, irmãos, ver a glória de Jesus, como ele é, meu Deus. João foi um privilegiado. Esse João aí de Apocalipse, ele é aquele João que Jesus disse que ele não ia morrer como os outros discípulos.
Exatamente. Preste atenção, irmãos. Esse João de Apocalipse é o João que Jesus disse a ele: você não vai morrer. Você não vai ver a morte. Mas por que Jesus disse isso? Porque todos os outros apóstolos morreram antes dele. Paulo mesmo morreu antes dele. Uns foram cerrados ao meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros foram enforcados. Cada um morreu de uma maneira diferente. Ele foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Só que quando ele mergulhou lá dentro, a turma olhou que não estava acontecendo nada. Aquele mesmo exemplo de Ananias, Azarias e Misael na fornalha ardente. Tiraram ele lá, então bota esse cara na ilha de Patmos. E foi lá em Patmos que João teve a visão e as revelações do livro de Apocalipse. Por favor. Bem, a coroa, como nós falamos, simboliza a sua majestade. Então a coroa simboliza o que, irmãos? A sua realeza, a sua autoridade. Preste atenção. Dizia-se, né, alguns comentaristas falaram que quando a rainha Elizabeth ela era viva e ela ia para um culto, quando começava a se adorar a Deus, ela tirava a coroa da cabeça e botava no chão. E um repórter uma vez perguntou: por que é que a senhora tira a coroa da cabeça e bota no chão? Ela disse que ali dentro a única majestade é Jesus. A única autoridade é Jesus. Então o rei é ele lá dentro. Eu não sou nada. Eu achei interessante isso, né? E é muito importante uma pessoa ter esse gesto de humildade. O cinto de ouro simboliza a sua glória, né? No tabernáculo as coisas eram de madeira e ouro. A madeira simbolizando a sua humanidade e o ouro a sua glória. O vestido branco a sua santidade. Ele é santo, santo e santo. Amém? Mas como santo, ele diz o quê? Sede santo, porque eu sou santo. E aí no livro de Apocalipse diz: quem for santo, santifique-se ainda. Quem for sujo, suje-se ainda. É muito importante a gente entender esse aspecto, né? O candelabro, os candeeiros em volta dele, simboliza o seu sacerdócio, seu sumo sacerdócio. Veja bem, os candelabros, os candeeiros em volta dele simboliza, a gente vai ver daqui a pouco, os anjos das igrejas, os pastores. Jesus é o sumo sacerdote. O livro de Hebreus diz que ele é da linhagem de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Melquisedeque, na Bíblia, ele aparece uma única vez a Abraão para receber o dízimo de Abraão. E a Bíblia diz que ele é rei de Salém, rei da paz, rei de Jerusalém. Em Hebreus diz que Melquisedeque não tinha linhagem, nem princípio de dias e nem fim de dias. Segundo a teologia, é uma teofania, ou seja, é Jesus em contato com Abraão naquele momento. Então, o escritor aos Hebreus diz que ele é sumo sacerdote. Então, por que ele está no meio dos sacerdotes? Porque ele é o sumo sacerdote. O único sumo sacerdote da igreja se chama Jesus de Nazaré. Nunca foi Pedro. Nunca foi Pedro. Sempre foi quem? Jesus de Nazaré. Então, sumo sacerdote. E as estrelas na mão é a sua noiva. A igreja representa a igreja. Os olhos, a sua onipresença de Deus, né? Como eu já falei antes. Ele vê tudo. Salmo 139 é claro. Se eu descer para o céu, debaixo das águas, lá tu estás. Se eu subir ao mais alto monte, ali tu estás também. Para onde eu me ausentarei da tua face?
para onde eu fugirei da tua face? Não tem como fugir da face do Senhor. Não tem como fugir da face de Deus. Então, ali, os olhos de fogo simbolizam a sua onipresença. Ele está vendo você. E ele conhece você mesmo antes de você nascer. Antes de você, lá quando você era somente uma célula, um homozigoto, como diz a história. Você era apenas aquela partículazinha. E ele lhe conhece. Ele sabe quem é você. Ele vê os seus pensamentos. Ele conhece as suas desculpas. E ele sabe que você está errado. Sabe geral. Não adianta. Veja só, a gente ensina as coisas. E tem muitos irmãos que continuam fazendo aquilo que a gente está dizendo, não faça, e os irmãos fazem. Você pensa que Jesus não está vendo? Está. Jesus está ligado, viu? Pensa que ele não está ligado não, mas ele está. A espada que sai da sua boca simboliza a sua justiça. Ele é justo. Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que vai desde a medula até a divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos. Ou seja, hoje ele é o nosso intercessor, nosso advogado, mas ele será juiz e trará consigo a espada da vingança de Deus. Por isso que a Bíblia diz: o grande e terrível dia do Senhor. Ele diz que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Simboliza também a sua autoridade em todos os aspectos. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: é-me dado toda autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Ele manda no céu, manda no inferno. Os demônios, Satanás, o próprio Lúcifer tem que obedecer a ele. Sabe por quê? Porque ele disse: Pai, tudo está consumado. Não adianta. Você acha que se a igreja não estivesse presente no mundo, o Espírito Santo não estivesse aqui e o clamor da igreja não tivesse, vocês acham que Satanás, quando ele não iria agir com toda a sua violência, assim como agiu com Jó? Agiria, irmãos, mas ele é limitado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus na igreja, nas nossas vidas. Amém? Pode passar. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, como nós falamos. Vamos lá, né? As 7 igrejas. Deixa lá, meu filho. Volte. Sim. A expressão anjo da igreja é citada 7 vezes em Apocalipse. Aqui o anjo é o pastor da igreja, o sacerdote da igreja. Significa que quando Deus vai falar com a igreja, ele fala através do seu sacerdote, do seu pastor. Quando Deus quer falar com a igreja, ele vai falar com o pastor da igreja. Não adianta o irmão chegar querendo ter revelação, porque Deus tem que falar primeiro para a gente. Se não falar com a gente primeiro, não é Deus. Que Deus vai quebrar, Deus não quebra hierarquia. A gente estava numa igreja sábado, aconteceu um fato, eu não vou citar o fato nem a igreja, mas o pastor da igreja olhou para mim e disse assim: é membro da sua igreja? Eu disse que nada, não. É membro da minha igreja, não. Irmão, se eu estou aqui dando estudo, a gente tá aqui, o pastor está na frente da igreja, a igreja tem que ouvir em silêncio. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Já aconteceu de alguém se querer dar mensagem profética e a gente ficar quieto por uma questão de educação, mas que está errado, está.
se Deus está usando o pastor na igreja, está na mensagem, e o irmão vai se levantar, querer se levantar em profecia, qualquer outra coisa, simplesmente ele vai estar errado. A igreja não deve nem absorver. Porque Deus é Deus de ordem e está lá no livro de Coríntios. Paulo diz que um profetiza depois do outro. Então, se o pastor ele para e Deus quiser usar alguém e ele quiser deixar, amém. Mas é o pastor da igreja, não é qualquer irmão da igreja fazer isso com ninguém não, viu? Por isso que Deus, você veja, ao anjo da igreja, a gente vai ver isso durante várias vezes. Por favor, pode passar agora. São 7 castiçais que viste, que são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas, os pastores, os 7 castiçais, as igrejas, Jesus como sumo sacerdote. Quais são as igrejas? Vamos fazer um coral? Porque a gente vai falar sobre cada uma delas. Vamos lá. A primeira é... Eita, tá quase bom. Bem alto para o microfone pegar e o negócio ali gravar. Vamos lá. Qual é a primeira? A segunda? A terceira? A quarta? A quinta? A sexta? E a sétima? Não é tu não, Vicilau. Laodiceia, né? Cada igreja aí, a gente vai estudar uma por uma. Hoje a gente vai começar com a igreja de Éfeso, né? Vamos lá. Essa igreja, a gente vai falar hoje e talvez até, eu não sei, a gente vai ver um pouquinho mais, porque não dá para falar tudo sobre ela hoje. Mas é uma igreja fundada por Paulo, né? Vamos lá, pode passar agora. Eu coloquei um mapinha aí para os irmãos olharem, eu acho que não dá para ver ali direito não, né? São igrejas da Ásia. Dá para ver aqueles pontinhos vermelhos ali, irmãos? Se ali mostra que elas estavam tudinho juntinhas uma da outra, tá vendo? Essas igrejas, elas pertenciam à mesma região. Eu vou antecipar um pouquinho aqui. É aquela área ali onde fica Istambul, Turquia, Grécia, naquela área ali, certo? Então a gente vai ver isso aí. Vamos passar um pouquinho aí, por favor. Éfeso, né? É a primeira igreja, está em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Passe. Éfeso era uma cidade rica, que influenciava rotas e caminhos de caravana de vários povos, por terra e por mar. Logo atraía gentes e ideias de todo o mundo antigo, como se pode verificar no caráter cosmopolita e internacional dos seus habitantes, que por mais eram basicamente de vários idiomas daquela região. Ou seja, Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade grande. Vamos analisar como São Paulo, aqui no Brasil. Era uma cidade enorme, uma cidade rica, de muito comércio. Podemos passar. A palavra Éfeso significa desejável. Então, o que é que significa Éfeso? Cadê o coral? Eita, o cuscuz hoje não funcionou. Também choveu, dormiram a tarde todinha, está tudo com preguiça, né? Éfeso significa? Oh, glória! As características da igreja de Éfeso. Primeiro, era uma igreja que tinha fé e paciência e verdade. Uma das características. Era uma igreja paciente, ela tinha fé, era uma igreja que cria no poder de Deus e também era uma igreja paciente e verdade. Até mesmo porque Éfeso, ela não passa pela perseguição, ela não entra depois da perseguição, mas é uma igreja. Nós temos a exortação, ela se desviou do primeiro amor, né? Como muitos crentes, né? E tem uma promessa que é comer da árvore da vida. Essa é a nossa introdução, a gente vai ver tudo direitinho. Vamos lá. Aqui está um mapinha também que a gente fez.
da igreja. O que é que significa a palavra Éfeso? O que é que significa a palavra Éfeso? Irmãos, eu aconselho os irmãos quando vem a terça-feira comer cuscuz com caico, ou então com fígado de alemão para beber muita água. Aí tá pensando o que é do caicozinho? Batata doce, né? Com caico também é bom. Veja só, a palavra Éfeso significa o quê? Agora, Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem na mão 7. Eita glória! Jesus se apresenta a essa igreja. Eu sou aquele que tenho na mão as 7 pastores, né? É um período da história que vai do ano 30, depois da morte de Cristo, até o ano 100. Ela é um período histórico, ela representa um período da história que vai do ano 30 ao ano 100. Por que até o ano 100? Depois a gente vai descobrir. Mas até o ano 100 a igreja era uma igreja fervorosa, as igrejas estavam lá. Não é muito diferente do Brasil de hoje, do Brasil de 30, 40 anos atrás. Irmãos, a gente precisa entender que é assim na história. Eu estava conversando, eu não sei, acho que foi com os meninos domingo, a gente está vendo. Olha, no Brasil a gente viveu várias eras, várias épocas. Nós tivemos a chegada da igreja presbiteriana, foi a primeira igreja a chegar no Brasil, foi a igreja presbiteriana do Brasil, né? Já em 1700 e alguma coisa, quase 1800, né? Com Ashbel, Simon Ashbel, ele fundou a igreja presbiteriana, aquela coisa toda. Aí depois veio Gunnar Ving, Daniel Berg, fundou a Assembleia de Deus no Pará, e assim vai. Aí depois começou surgindo assim, na época da evangelização, eu estava até dizendo que eu estava falando sobre a igreja batista da Conda Boa Vista. A primeira igreja construída em Pernambuco é aquela igreja da Rua do Príncipe, viu? Primeiro templo evangélico construído em Pernambuco é a igreja pernambucana, que é uma igreja congregacional ali da Rua do Príncipe. Mas depois veio Salomão Ginsburg, aí construiu a primeira igreja batista da Conda Boa Vista, né? Fundou o Colégio Americano Batista, o seminário. E como era feita a evangelização naquela época? Era feita com venda de Bíblia. Aquilo que os testemunhas de Jeová Witness fazem hoje, era feito no Brasil pelas igrejas presbiterianas batistas. Os pastores, eles saíam de porta em porta vendendo Bíblia para se sustentar e pregar o evangelho. Então era assim que funcionava. Depois a igreja foi crescendo e ficou crescendo e se tornou uma potência. Aí veio as cruzadas, Bernard Johnson com as cruzadas lindas, maravilhosas. A Missão Betânia com as tendas, eram curas. O precursor nessa área aqui, um homem que não ficou multimilionário, não ficou multirrico, mas fundou uma grande igreja chamada Manuel de Belo, a Igreja Brasil para Cristo. Curas extraordinárias. Aí começou, depois foi surgindo as eras de Davi Miranda, era de não sei quem, era de Edir Macedo, e começou surgindo agora worship. Teve as suas épocas. Então, e essas coisas, elas, em vez de ajudar a igreja, muitas vezes destruíram a igreja. Eu não me esqueço nunca de quando o meu professor de seminário, o pastor Reginaldo Hoover, uma vez ele fala, conversando comigo, mas enquanto o Brasil não tiver uma teologia brasileira, tiver usando a teologia importada do Canadá e dos Estados Unidos, vai ser sempre uma verdadeira feijoada. Ninguém se entende ninguém. E nós somos um país assim. E agora que essa era YouTube, redes sociais, agora nem YouTube mais, agora é Kawaii. Qual é outro?
X, X assim, X, daqui a pouco vai ter era cavaco. É brincadeira, é cada coisa que inventam, e isso ajuda. Muitas vezes, não, irmãos, atrapalha. A gente vê cada coisa, algumas engraçadas até pode de ver, mas outras são horríveis, né? Então nós temos aqui, elas se afastou, né? A administração, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras, ou volta ao primeiro amor. Tem até um, né? Eu quero voltar ao início de tudo, contar-me contigo. Bora, canta. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Esse hino está baseado aí nessa frase. É ou não é? E a igreja, ela precisa voltar aos seus primórdios. Irmãos, quando eu me lembro da década de 70, 80 e 90, do que Deus fez nas igrejas, da maneira como Deus agia nas igrejas, sinceramente, eu sinto saudade. Eu sinto saudade daquela coisa extraordinária que a gente via Deus falar. Hoje em dia, infelizmente, a maioria só está pensando em si mesmo, de vez de coisa. E tem uma promessa: ao vencedor dar-te-ei a comer da árvore da vida. Não é para a igreja de Éfeso, é para toda igreja, mas está dizendo que tem que ser: ao vencedor dar-te-ei da árvore da vida. Oh, glória! Pode passar. O que estava acontecendo em Éfeso? A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Quando foi que Paulo fundou a igreja? No ano 52. Ela começa no ano 31, a história da igreja, mas vai até o ano 52, quando Paulo funda a igreja. Ela representa essa história. Éfeso era uma cidade rica, próspera, conhecida por seu templo de dedicação à deusa Artemis, uma deusa grega, Artemis, né? Que eu não me esqueci de fazer a pesquisa, mas eu sabia mais ou menos. Artemis, se eu não me engano, era a deusa da fertilidade, juntamente com outras deusas aí. No entanto, Paulo conseguiu estabelecer uma comunidade cristã e ativa nesse contexto dessa igreja pagã, dessa cidade pagã. Na próxima terça-feira eu digo quem era a deusa Artemis. Mas tinha um templo dessa deusa e era uma cidade grega. Tem que saber que é uma cidade grega. Os gregos, ele tem a sua própria mitologia, os seus deuses, que é Zeus, né? Afrodite, Artemis, Atlas e tantos outros deuses aí. É um panteão de deuses da grega, da Grécia. E Éfeso não era diferente. Vamos lá. A igreja de Éfeso deixou de existir mais ou menos no ano 550, né? Mas veio ser totalmente destruída por São Crisóstomo em 401 depois de Cristo. Ela começou por volta de 550 antes de Cristo, uma das 7 maravilhas do mundo, que é o templo da deusa, né, que foi destruído.
e outros edifícios, por uma multidão. Esse São Crisóstomo, ele era um pároco católico romano. No ano 401, ele resolveu mover, incitar a comunidade a destruir o templo pagão, que era da deusa Diana. Destruir tudo. E acabou com a cidade. E era chamado de São Crisóstomo pela igreja de Roma. Vamos lá. O que a igreja de Éfeso quer dizer? A igreja de Éfeso está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Não tem o que temer. Ela conserva, veja só, ela conserva e guarda, assim como crente nas mãos do Senhor, não tem o que temer. Jesus disse: eu venci, não é isso? Éfeso era aquela igreja que trabalhava e Jesus aprovava o seu trabalho. A gente vai ver isso daqui a pouco, versículo por versículo. Vamos lá. Como era a vida lá? Como já falamos, rica, influente. Inclusive, ela tinha uma rota de vários caminhos, caravanas de vários povos. É exatamente como disse os irmãos da cidade de São Paulo hoje. Ela tinha uma zona franca, onde o comércio era abundante. Não pense que o desenvolvimento é uma coisa de hoje. Não, naquela época já existia algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de... nesse sentido. Vamos passar, que é a hora que está correndo, né? Lições que a gente vai tirar agora da igreja de Éfeso. Primeiro, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Apocalipse 20:12 diz o quê? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e se abriram-se os livros. Abriram-se o outro livro, o livro da vida. O livro e os mortos foram julgados, cada um que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. É aí aonde mora o perigo, é isso que eu tenho falado. Aqui está dizendo que naquele dia vai se abrir o teu livro, o livro da tua história. Lá em Salmo 109, o que é que o salmista diz? Que tem um anjo, escrevendo, um anjo secretário. Você pensa que você não tem um secretário? Não. Você tem um secretário sim, que anota. Vamos analisar. Faz relatório. Vou pegar um aqui. Deixa eu ver aqui. Quem eu vou pegar de cobaia? Manuel. Manuel. Manuel abriu os olhos. Uau. Abriu a boca. Espreguiçou. Tomou café. Pão com bolacha. Ele abriu o pão e botou 2 bolachas creme crack dentro. Tomou uma tigela de café. Está lá anotado. Eita, ele chamou um palavrão. Palavrão, crente não chama palavrão. Crente, quando chama palavrão, está dando lugar ao diabo. Aí o anjo anotou o palavrão. Foi uma topada, foi? Foi uma topada. Tá vendo, Manuel? Não pode. Manuel tá rindo. Se ele pediu, tudo bem. Se não pediu. Se não pediu. Eita! Manuel pediu perdão. Pediu isso, Manuel? Tá perdoado. Ele tá rindo. Ele quase não ri, é sério que só. Aí vai anotando. Desde o dia do nascimento até o dia até o dia que Jesus voltar a buscar a sua igreja, meu irmão. Se ele morrer antes, até o dia da morte. Aí se abriram os livros. Abriu-se o livro da vida. Quando abre o livro da vida, primeiro vai saber se o nome da pessoa está escrito no livro. Não vai entrar quem não tiver com o nome escrito no livro. E só quem está escrito no livro da vida, quem, o quê? Aceitou Jesus como Salvador. Nasceu de novo, é nova criatura. Se não é, não está lá. Pode estar na igreja, cantando, sapateando, seja lá o que for.
Pode estar na igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos. Pode ter lido a Bíblia 500 vezes, 1000 vezes. Pode orar de cair o teto, igual a Judas. Mas se não nascer de novo, não entra lá. Não vai estar lá escrito. Para falar a verdade, nem escrito vai estar, viu? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Para ter escrito, tem que ter realmente esses pré-requisitos. E foram abertos os livros das obras. Eita. Fulano, pense numa mão de vaca, numa tacanha, não ajuda ninguém, avarento, tem tanto amor ao dinheiro que não tem coragem de ser dizimista, ofertante, dar uma esmola, ajudar alguém, que diz que não pode. Está anotado, viu? Está anotado. Livro das obras. Pronto. Vamos lá. Deus conhece o nosso trabalho. A segunda lição é a paciência para sofrer os dias maus. Paciência, eu preguei quinta-feira aqui, que a paciência produz a experiência a esperança. Quem não tem conhecimento da verdade não tem esperança. A pessoa que não conhece, ela não tem esperança. Logo, na hora da batalha, ela se desespera e peca. Porque, irmãos, eu digo uma coisa a vocês. Às vezes os crentes têm uma mania de só achar que é pecado. Adultério, roubou um banco, explodiu um carro forte. Irmãos, atitudes que você toma provocadas por Satanás, essas atitudes com certeza, se elas forem negativas, ela vai influenciar a sua vida. E a gente tem que ter paciência nas atitudes, nas ações, naquilo que vamos fazer, naquilo que estamos fazendo, em tudo. Quando você julga alguém, a Bíblia diz que o mesmo critério que você usa para me julgar, Deus vai usar para te julgar também. Não é 2 pesos e uma medida, não. As coisas só. Isso é pecado. A gente tem que ter cuidado, tem que ter paciência na luta. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são apóstolos. Aí quando eu estava nessa parte, estava me lembrando da mensagem de José naquele domingo a respeito dos crentes de Bereia. Agora eu digo uma coisa, irmãos, volto a repetir. Como é que uma pessoa pode pôr à prova uma mensagem negativa, destrutiva, se ela não tem conhecimento? Quantos irmãos ficam postando psicografia vinda do inferno? Só porque é bonitinha. Não coma chocolate com pimenta porque dá dor de cabeça. Coisa linda. Aí vou postar, isso é lindo. Mas foi um capeta que disse. Foi o capeta que escreveu. Tem que ter cuidado, irmãos. Tem que saber a procedência. Tem que saber a procedência da mensagem, das frases que estão falando, né? Viu uma frase nojenta, aquela que o camarada disse: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Eu tenho tanta raiva dessa frase. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Quem quer ser tu? Eu não quero ser tu, não. Ninguém quer ser ninguém. A gente tem que entender, irmãos. Aí sai repetindo. Uma que botava antigamente eu não sei o que dirige, Deus é quem dirige. Ou então propriedade exclusiva de Jesus. Olha, propriedade de Jesus. Se eu digo que o carro é de Jesus, e Jesus mandar eu dar o carro, e agora? Vai dar o carro?
Já que o carro é meu, eu quero que você dê seu carro a fulano de tal. Não dá, né? Então veja só, desprezam as falsas doutrinas. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônicas, pois recebiam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras. Ora, não era somente terça, quinta e domingo não, viu? Era todos os dias examinando as escrituras para ver se era verdade o que eles estavam pregando. Tem uns mensageiros aí na internet aí que é o capeta. E tem muito crente indo atrás. Oração de autoajuda. Faça 7 oração 7 dias com 7 goles d'água. E tem crente que faz. Aí você se inscreve, aí chega o carnê para você pagar. Irmão, tenha cuidado. Sabe quem cai nessa? Quem não frequenta culto de estudo bíblico. Quem não gosta de ler e estudar a palavra. Aí cai nessas esparrelas. Não, mas está falando de Jesus. Está falando de Deus. Vai em certos lugares, que eu não vou dizer aonde. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A primeira coisa que fala é isso. Está pensando que lá não falam de Jesus também não? Fala. Quem já foi de lá sabe disso. É ou não é? Cuidado, crente. Cuidado para não confundir gato com lebre. Né? 6 com meia dúzia. Vamos lá. Estou quase encerrando. Mesmo em meio às dificuldades, provas ser uma igreja ativa. Sofre, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era uma igreja que era rica, era ativa. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa que gostava de ganhar alma. Não era uma igreja morta, morna. Era uma igreja viva, ativa, evangelizadora, contribuinte. Era uma igreja que ajudava Paulo, sustentava Paulo. Era uma igreja que gostava de enviar missionários. Era uma igreja forte, a igreja de Éfeso. Não era uma igreja parada, era uma igreja ativa, né? Devemos aprender que sempre há algo em nós que deve ser mudado. Porém, tenho uma coisa contra ti. Tenho uma coisa contra você. Não se ache perfeito. Mas eu estou fazendo isso, estou me santificando. Será que está mesmo me santificando? As suas atitudes são de santo mesmo? Suas ações são de quem realmente está se santificando? Você está julgando alguém, condenando alguém? Isso é atitude de santo? Irmãos? De quem nasceu de novo? Não é. Lembre-se, lá no começo ele diz: eu conheço as tuas obras. Lembra-te de onde caíste e volta e pratica o primeiro. Arrepende-te. Você esfriou na igreja. Qual é a desculpa que você tem para não evangelizar? Qual é a desculpa que você tem para não ser um crente fervoroso? Mas é porque os cultos são muito morgados, a igreja não é quente. E quem disse que é a igreja que tem que ser crente? Quente. É você. Paulo não manda a igreja ser fervorosa, manda você ser fervoroso de espírito. Paulo não manda a igreja toda ficar cheia, não. Manda você ser cheio do espírito. Já tem que vir, irmãos, a igreja só muda se o crente mudar. Se você vem de casa já se saltitando, dando pulinho, dando glória, aleluia, glória a Deus, eu vou para a igreja. Outra coisa, eu vou receber. Ninguém vem para a igreja receber, não, irmãos. A gente vem para a igreja prestar culto de adoração. A gente vem dar o nosso melhor, dar o nosso louvor, dar a nossa adoração, a nossa atitude de fé. Aí quando a gente dá, aí Jesus
disse: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida é transbordante. Você vem prestar o seu culto em todos os aspectos. Quem tem que voltar ao primeiro amor não é a igreja, é você. Porque você faz parte da igreja. Se você começar a evangelizar, ganhar alma, começar a orar, sexta-feira eu vou para oração, vou buscar, aí tá certo. Sexta-feira vou botar minha face no pó, vou enfiar a cara no chão. Só vou levantar quando eu tiver vitória. Tá certo. Tiago diz: põe a tua cara no pó, talvez ainda haja esperança. Sexta-feira eu estou orando. Sábado de manhã eu vou estar lá na consagração, me consagrando. Porque domingo eu tenho que dar o meu melhor. Tenho que estar tinindo. Aí tá certo. Mas você não faz nada disso, ainda quer chegar aqui com a cara mais lisa desse mundo, não traz um convidado, ainda quer que a igreja cresça, não abre a boca para dar um glória. A boca está acorrentada, amarrada. Canta-se um hino e você está lá, cara de pau. Aparece a letra ali do hino. Foi na cruz, e você lá. Bora, a igreja canta. Canta a igreja. Foi na cruz. Tem irmão que fica assim. Ou então... Aí quem é que tem que mudar? Você. Diga assim: eu. Eita, tá quase forte. Vamos lá. Quem precisa mudar? Eita, Jesus. Bora lá. Vai lá, menino. Travou, foi. Arrependimento é acompanhado de um sentimento de tristeza pela prática do erro. É só se arrepende quem se conhece de verdade. Lembre-se de onde caíste. Arrepende-te, volta e pratica as primeiras. Só se arrepende quem reconhece que está errado. Quando a pessoa não reconhece e tem a mente cauterizada, ela não muda. Por isso que eu digo, eu não sou Espírito Santo para mudar ninguém. Se depois dessa mensagem de hoje você não mudar, vou fazer o quê? Nada. A decisão de quem é minha? É sua, meu velho. É, não é? É você que precisa mudar em nome de Jesus. Eu estou fazendo a minha parte, estou mudando e ensinando que tem que mudar. Agora, se você não quer, fazer o quê? Né? Jesus virá em breve e devemos estar preparados para, né, não perder o que temos. Quando não, diz o texto, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eita! Sabe o que é isso? Se você não arrepender, você será cortado da onde? Da onde? Do livro. Entendeu agora? Se ajeita, crente. Tem que mudar. Vamos mudar, irmãos? Quem quer mudar, levanta a mão aí. Temos que mudar. Então tem um bocado de crente aqui hoje, né? Vamos lá, já está encerrando já. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, né? Porém isto que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Deus está dizendo que odeia a obra dos nicolaítas. Nicolaítas vamos trazer para o dia de hoje. São aquelas pessoas, aquelas falsas doutrinas, coisas que existem no mundo, né? Às vezes tem pessoas, irmãos, inventando coisa, mas tem coisas que realmente um crente que passa o dia todinho assistindo novela. Ele ama as obras dos
das trevas, dos nicolaítas. O que é que ensina as novelas? Mulher botar gaia no marido, marido botar gaia na mulher, matar um funcionário, quer ser melhor do que o outro, aí faz trama para derrubar o outro do cargo. Não é assim que acontece. Outro faz trama para tomar a riqueza do outro, usurpar. Está lá o crente sentado dentro ali na frente da novela. E as de hoje são novelas safadas que só, né? As de hoje, misericórdia, sangue de Cristo tem poder. Tem até novela ridicularizando a igreja e crente assistindo. Deixa de assistir coisas de Deus para assistir coisas do diabo. Deus odeia e ele está lá olhando as coisas que Deus odeia. Está de olho ligado. Mas ajuda, irmã Carminha, ajuda. Ajuda. A advertência temos anunciado: se vocês não obedecer, problema é seu. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, faça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Porque quem ouvir e obedecer vai comer da árvore da vida que está plantada no paraíso de Deus. Aí um irmão disse: não, ninguém vai comer nada lá no céu. Eu disse: vou comer. Vai ter comida no céu ou não vai? Vai ter o quê? O fruto da árvore da vida. Mas a Bíblia diz que só dá 12 frutos. E não tem as folhas. A Bíblia diz que as folhas servem para a saúde. Quem não quer comer folha aqui, vai comer folha lá. Entendeu agora? Então é assim. Nós estudamos hoje sobre a igreja de Éfeso. Amém? Irmãos, estamos encerrando já, graças a Deus. Vou convidar novamente, vamos cantar a música João Viu. Enquanto isso, a gente recolhe os dias.